Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou estar mostrando como que a gente pode estar criando uma dashboard como essa daqui apresentada na tela. O que é essa dashboard? É uma simples dashboard para analisar conjuntura econômica, mais especificamente indicadores de inflação aqui do Brasil. Então é uma dashboard que permite ao usuário, que vai utilizar ela, fazer uma análise de conjuntura simples, mas ao mesmo tempo customizável e rapidamente aqui, apenas acessando um link. Então tem aí o link para quem quiser acessar, showtem.shinyapps.io dash underline inflation, e aí você consegue fazer a sua análise de conjuntura aqui dentro do que a dashboard oferece. Então tem opções de selecionar indicadores de inflação, os principais indicadores de inflação aqui do Brasil, que costuma se acompanhar, selecionar período de tempo. Então, por exemplo, o cara quer um período de tempo específico, ele consegue fazer filtros aqui, comparar com determinados anos. Então, quero comparar lá com o ano da pandemia, ele coloca aqui, e selecionar métricas de interesse. Então, quero botar lá a sazonalidade da série, eu consigo botar aqui, e por assim em diante. Então é uma dashboard bem simples, mas ao mesmo tempo bastante poderosa para quem vai utilizar, e demonstra as principais ferramentas que a gente tem na linguagem de programação R, que foi pela qual a gente criou aqui esta dashboard. Então a gente vai exemplificar como criar um exemplo mínimo dessa dashboard. A gente não vai reproduzir ela aqui, porque o código é bem extenso, então a gente teria que ficar aqui algumas horas, até concluir tudo. Então aqui a gente vai fazer um exemplo mais básico, depende somente de um desses gráficos aqui, mostrar como que é feito passo a passo, e aí já vai te dar a intuição de como levar isso adiante. Também, se você precisar de ajuda, se quiser saber mais, tem os cursos da análise macro, tem o curso de dashboard que a gente ensina tudo detalhadamente, certo? Então vamos lá. Partindo do começo, você precisa de um RStudio, de uma instalação de R. Aqui eu vou utilizar o RStudio Cloud, então vou criar aqui um projeto de RStudio Cloud. Você pode fazer no seu computador local também, conforme você preferir. Então aqui estou criando o projeto de RStudio, vou chamar de inflação. E aí, com o projeto de RStudio criado, você vai começar a trabalhar nos pacotes que a gente vai utilizar. O primeiro pacote que eu vou precisar, que eu acho que não tem aqui instalado, é o pacote UseThis. Então, deu um erro dizendo que não está instalado o pacote. Eu vou instalar esse pacote porque eu preciso dele para criar uma estrutura aqui de projeto. Já tem um projeto criado aqui, mas é criado automaticamente pelo RStudio Cloud. Eu vou criar um personalizado. Então, vou utilizar esse pacote UseThis para criar o projeto. Create Project. Project. Vou chamar esse projeto de inflação. Ele vai me perguntar aqui se eu quero criar o projeto inflação dentro do projeto Project. Eu vou dizer que sim, apesar de ser um pouco não padronizado fazer isso, um projeto dentro de outro projeto, mas aqui no RStudio Cloud tem que ser dessa forma. Então ele perguntou aqui se eu quero criar de qualquer forma, eu vou dizer que sim, opção 2. E aí ele vai perguntar se eu quero salvar arquivo de RData, vou dizer que não. Ele vai me reiniciar o RStudio Cloud aqui. E agora vou selecionar aqui a opção de trocar o tema do RStudio Cloud, do que não é necessário. Preferência pessoal, então prefiro tela preta, e organizar aqui os painéis. Também por preferência pessoal, você pode organizar aí do jeito que você preferir, Então, organizar aqui esses painéis do jeito que eu costumo trabalhar. Então, beleza, criei aí o projeto, Estou aqui na pasta inflação. Deixa eu certificar que abriu aqui o projeto. Então, essa daqui é a nossa estrutura básica de projeto de RStudio, é como a gente organiza geralmente os arquivos. Aqui já tem um script de R aberto, vou fechar. Segundo pacote que eu preciso, que eu vou utilizar aqui o framework,
que essa dashboard foi desenvolvida é os pacotes Flex Dashboard e os pacotes Shine. Então, eu vou criar um template de dashboard com esses pacotes aí. Então, vamos instalar esses pacotes. Install.packs, Markdown. Markdown acho que já tem instalado. Vamos só confirmar. Markdown. Não tem instalado ainda. Mas daí tu pode instalar diretamente o Flex Dashboard, que ele instala para você. Então, Flex Dashboard e Shine que eu havia comentado, né? Aí tem que colocar dentro de um vetor, né? Para instalar 2 pacotes já de uma vez só. Ele vai instalar os pacotes aqui e vai impossibilitar aqui eu criar nesse menuzinho aqui R Markdown. Olha, até perguntou aqui se eu quero instalar o R Markdown, vários dos pacotes, né? Quando eu cliquei ali no menu. Então, porque eles não estão instalados ainda, estão terminando de instalar. Terminou aqui. E aí tu vem aqui nesse botão branco do RStudio, R Markdown. Ainda tem um pacote que precisa instalar, ó, o pacote Markdown. Eu vou dizer que eu quero instalar, ele vai me instalar aqui como segundo plano. Ó. Aí beleza, terminou de instalar tudo. Aí eu vou vir aqui, ó, From Template, Flex Dashboard, ok. Ele vai me criar esse arquivo aqui, R Markdown, que é o template da minha dashboard. Então você tem que seguir todo esse passo aí, se você já não tem os pacotes instalados, né? Para instalar eles e criar aqui esse template, que é o que eu vou utilizar aqui como framework. Aí, ó, apertei Ctrl S para salvar esse arquivo aí. Vou salvar esse arquivo como inflação dentro da pasta inflação. Então tá aqui, ó, nosso arquivo de R Markdown, né, com o output Flex Dashboard, que é o framework que a gente vai utilizar. E aí é interessante você conhecer a documentação, né, desse pacote aí, que vai ser aqui minha base, né? Eu não costumo decorar código, funções e sintaxe, né, de pacotes, né? Esse pacote aqui é bem específico, né? Então eu não costumo decorar código, né, de pacotes específicos, só pacotes que a gente utiliza realmente no dia a dia, né? Então, para evitar, né, sobrecarga de memória no seu cérebro, né, é interessante você saber pelo menos pesquisar onde que está a documentação, né, para saber como utilizar o pacote, certo? Então, eu vou estar olhando aqui a documentação frequentemente ao longo, né, do desenvolvimento da dashboard. E eu recomendo que você faça o mesmo. Então, vou chamar aqui, vou dar um título para a dashboard, ó, vou colocar o mesmo tipo que eu coloquei aqui, ó, diagnóstico da inflação, diagnóstico da inflação. E aí, vai ter algumas opções, né, nesse tipo de documento R Markdown aqui, para você organizar, né, essa dashboard. Então, perceba aqui que a gente tem basicamente 3 painéis aqui, né? Tem uma barra lateral, chamada de sidebar, e aí tem 2 painéis aqui, que são uma linha aqui superior com um gráfico e uma outra linha inferior aqui com outro gráfico. Então, você pode organizar a tua dashboard dessa forma. Então, aqui a orientação, né, desses painéis está por colunas. Você poderia colocar aqui por linhas, né? E aí, de onde que vem isso aqui? Vem aqui da documentação, né, da Flex Dashboard, que é o pacote que eu estou utilizando aqui, ó. Então, ó, layout por colunas, que é o padrão, né, do pacote. Ele organiza dessa forma aqui, ó, coluna 1, coluna 2, e por linha, que é essa opção aqui, Orientation Rows, certo? E aí você pode fazer do jeito que você preferir. Preenchimento vertical, por padrão, ele preenche, né, a dashboard, todo o conteúdo da dashboard na tela toda do navegador, né? Então, interessante trabalhar dessa forma. E por enquanto eu vou deixar assim, só vou adicionar aqui um argumento, ó, runtime, Shine, porque eu quero utilizar o framework do Shine, né, para tornar essa dashboard dinâmica, como é que está aqui, né? Então, a gente tem as opções de interatividade, né? Então, para isso funcionar, a gente tem que habilitar esse parâmetro aqui. Eu vou mostrar como funciona sem esse parâmetro e com o parâmetro
para vocês perceberem a diferença. Então, ó, o documento está salvo, cliquei no Canite, ele vai renderizar a dashboard. E abri aqui uma janelinha, ó, com o layout padrão, né, a estrutura da dashboard padrão desse pacote de Flex Dashboard. Aí quando eu habilito o documento, né, a interatividade do Shine, na verdade, e clico aqui no Canite, ou aperto Ctrl Shift K, ele vai renderizar novamente a dashboard, só que ela vai ficar rodando, né, aqui por trás, né, como no plano de fundo, né, e aí isso vai possibilitar você rodar código, né, enquanto a dashboard está aberta. Então, no plano de fundo você pode rodar códigos de R, né, que é o que acontece quando eu clico aqui, seleciono um indicador diferente, né, um código de R está sendo rodado por trás lá nesse servidor aqui, shineapps.io. Então, para isso funcionar, a gente habilita esse argumento aí. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse argumento shine para fazer isso funcionar, certo? Então, beleza, entendido isso aí, vamos agora estruturar essa dashboard. Então, como que eu vou fazer? Vou deixar por colunas mesmo, columns, e vou colocar somente uma coluna nessa dashboard, né? Esse aqui é um parâmetro, ó, deixa eu até voltar aqui. Como está estruturado, na verdade, esse documento, né? Vamos por partes. A gente tem aqui o YAML, que é os metadados, né, da dashboard, onde a gente especifica parâmetros gerais, né? A gente tem aqui um código de chunk para executar código de R, como está aqui. E aqui a gente tem a sintaxe do Flex Dashboard, que vem aqui da documentação. Ó. Então, criar linha, criar coluna, por assim em diante. Então, ó, eu vou deixar somente uma coluna, que é isso que está destacado aqui. E essa outra coluna, que já vem por padrão, eu vou deletar ela. Então, vou trabalhar somente com uma coluna, vou colocar somente um gráfico ali. Certo? Então, aqui eu estou criando, aqui está criando, né, uma coluna por padrão, com um tamanho de 650 pixels. Eu vou tirar esse tamanho, porque só tem uma coluna, então ela vai preencher, né, a tela totalmente, certo? Esses ifs aqui é para criar a coluna. E essa seção aqui, isso daqui é um título de seção, né? Quando você clica aqui no Canite e observa o resultado, ó, tá aqui o título da seção. E aqui você coloca o conteúdo. Então, ó, aqui eu vou colocar aqui, gráfico, deixa eu ver como é que eu vou chamar aqui, gráfico de componentes. Gráfico de componentes. E aí eu vou utilizar um atributo para deixar esse título em branco, porque eu não quero exibir, na verdade, ele. Só quero criar uma seção dentro dessa coluna, mas deixar sem esse título aparecendo lá na dashboard, porque o meu gráfico ele já vai ter o próprio título, certo? Então, vou utilizar um atributo chamado ponto no title, que vem aqui da documentação, né? Deve ter aqui em algum lugar. Aqui, ó. Então, ó, pode utilizar, ó, esse atributo para esconder, né, o título da seção aqui da estrutura do documento, certo? E aí quando tu clica no Canite, ó, recomendo que sempre clique no Canite para ver as mudanças que você está fazendo. Agora só tem o painel aqui que a gente vai colocar o gráfico, né? E tá sem título, certo? Então beleza, já tenho aí parte da estrutura da minha dashboard, que eu vou fazer aqui um exemplo mínimo, né? Então vou criar aqui uma barra lateral e esse gráfico aqui de baixo, né? A gente também vai reproduzir uma parte dele, certo? E o restante aqui dos elementos, né? Título, tudo mais, certo? Então vamos definir essa estrutura aí. Então como que a gente cria essa barra lateral? Vai ter aqui na documentação uma parte mencionando, né, sidebar no inglês, né? Então, como que a gente cria uma sidebar, uma barra lateral?
a gente utiliza essa sintaxe aqui, ó. Pode ser aqui a gente coloca um título, né, dessa aqui está criando página, na verdade, né, mas tu tem como criar coluna, né, e transformar ela para sidebar com esse atributo aqui. E aí aqui no caso o igual, né, para criar página, né, a gente não vai abordar aqui, e o if, né, é para criar coluna. Então vamos fazer isso, ó. Vou criar aqui antes da primeira coluna, ó, vou chamar de sidebar mesmo, sidebar, coloco o atributo ponto sidebar, e aí coloco esses tracinhos aí para definir, né, que a gente quer colocar uma sidebar aí. E aí vou colocar já um texto aqui, ó, esse textinho aqui que eu criei previamente para informar sobre o que a dashboard se trata. Clico no Canit. Vamos observar o resultado. E aí está aqui, ó, a sidebar, né, barra lateral, e o nosso painel principal da dashboard. Vai ser uma dashboard bem simples, tá? Só para a gente pegar a intuição de como criar ela, certo? Então, beleza. Já temos uma estrutura básica. Vamos ver o que está faltando para a gente tentar melhorar essa dashboard, né? Tem aqui esses botõezinhos, né, que a gente consegue personalizar. Então vamos tentar criar alguns deles aí. Esse daqui é um menu social, né, que você clica aqui, ele direciona para alguma rede social, né? Então, por exemplo, Twitter. E aí você consegue compartilhar, né, o link da tua dashboard, né, nessa rede social aí, certo? Então tem essas opções. Então como que funciona isso aí? Vai ter aqui navbar, menu, tem aqui social, social. Então tu consegue colocar aqui através desse parâmetro social, né, quais redes sociais tu quer exibir lá. Então tu pode colocar links diretamente, né, para cada rede social, né, e também uma opção de drop down, né, que é essa daqui, para o usuário clicar. Então, apontando esse argumento aí, social, você vai estar definindo aqui que você quer um ícone para o Twitter, um ícone para o Facebook, depois um outro ícone de drop down em forma de menu, né, para ele selecionar as redes. Então, ó, apertei Ctrl Shift K, né, ele vai criar aqui vai adicionar essa mudança na dashboard. Então agora tem o ícone para o Twitter, Facebook, redes sociais e por assim em diante, certo? Então vamos voltar aqui na dashboard. Então ó, já criei essa barra, esse menu aí, essa barra superior, né, com esses ícones aí. Dá para você adicionar logo, né? Não vou adicionar aqui, mas tem aqui uma opção, né, de você adicionar logo, ó, logotipo, favicon, né, tem o parâmetro logo, aí tu coloca ali um arquivo de imagem. O arquivo de imagem tem que ter 48 pixels de altura, tem que ler aqui a documentação, né, para você seguir certinho, para funcionar certinho. Não vou colocar aqui nesse exemplo. E agora vamos trabalhar na parte principal, né, da dashboard propriamente dita, né. A gente já organizou a estrutura. Deixa eu abrir aqui. Organizamos a estrutura, barra superior com os links de compartilhamento, barra lateral com o textinho de informação da dashboard, né? E o painel principal onde a gente vai colocar um gráfico, certo? E agora vamos trabalhar, né, nos dados, né, estruturar esses botões aqui da barra lateral, né, para dar forma, né, a essa dashboard, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai criar aqui é esses botões aqui, né, de interação com o usuário. Então, para fazer isso, a gente vai precisar primeiro, né, de dados. Então, eu não vou mostrar aqui como você vai fazer a coleta dos dados, né? Isso vai depender do contexto, né?
Mas para esse exemplo aqui, você utilizaria, né, no caso desses dados aqui, os bancos de dados lá da FGV, né, e do IBGE. Para esses indicadores aqui, IPCA, GPM, GPDI, NPC e IPC-BR, né, são todas séries temporais disponíveis no site da FGV e no site do IBGE. E para facilitar, né, você pode coletar esses dados lá diretamente no Banco Central do Brasil, no sistema gerenciador de séries temporais. Tem todas essas séries aí. Você pega só de uma fonte, fica até mais fácil, né? Então, você poderia criar aqui, deixa eu mostrar o código que eu tenho para extrair esses dados, ó. Não vou entrar no detalhe, né, mas você poderia criar um código como esse, né, para extrair os dados e salvar um arquivo RDS, né, de R, para importar, né, esses dados lá na dashboard, que é a recomendação. E aí, na dashboard, você trabalha com os dados, certo? Então, não vou entrar nessa parte de coleta de dados, né, mas é importante, né? Aí, se você quiser saber mais, depois tem vários cursos aí na análise macro para você tratar de coleta e tratamento de dados. Então, eu vou pegar só esse arquivo aqui, RDS, que eu já extraí os dados previamente, né? E vou fazer o upload dele, né? Deixa eu ver aqui. Da minha máquina local lá para o RStudio Cloud. Então, ó, vou vir aqui no RStudio Cloud. Vou fechar essa aba aqui. E aqui eu vou criar uma pasta chamada data. E nessa pasta aqui eu vou fazer o upload desse arquivo de dados que eu já tenho pronto aqui. E aí, se você for utilizar outros dados, né, daí você vai ter que ter, né, um script de coleta de dados, vai ter que ter um banco de dados, de repente, né, e por assim em diante, certo? Então, tem aqui esse arquivo RDS que tem os meus dados, né, minhas séries temporais. Então, como que eu importo ele aqui para dashboard, né? Aí eu vou utilizar os blocos de código, né, os chunks, né? Então, no chunk de código de R, que eu vou chamar aqui de global, eu vou carregar os pacotes que a dashboard vai usar e vou carregar os dados. Importar os dados. Então, para importar os dados, eu vou utilizar aqui um pacote chamado Reader. Ele não está instalado, então vou clicar para instalar. E aí, vou chamar aqui dados, um objeto chamado dados. Utilizo o pacote Reader para importar esse arquivo RDS. Pode utilizar também o base R, né? Tem aqui no pacote base do R, RDS, aí ó, read RDS. Tu não precisaria utilizar o pacote reader propriamente dito, mas eu prefiro utilizar pacotes do Tidyverse. Então ó, vai ter aqui uma função read RDS também no reader. Você aponta ali no argumento file o caminho para esse arquivo que você quer ali. Então, data tbl inflation.rds. Então, ó, executei, ele vai criar aqui um objeto chamado dados, que é um data frame com as minhas séries temporais, né? Então, para cada observação aí no tempo, né, para cada mês, tenho uma coluna indicando qual que é a variável, né? E essa coluna MOM é a variação percentual ao mês desses indicadores aí. Então já tem os dados bonitinhos, já tratados, né? E aí, se você for aplicar e utilizar outros dados, né, você vai precisar de fazer isso também. Eu já fiz previamente, enfatizando, certo? Então tem aqui os dados. Agora, vou utilizar com esses dados, eu vou começar a criar ali os menus, esses botões aqui no lado esquerdo da dashboard, certo? Então, na sidebar, a gente cria aqui um bloco de código. Aqui
As opções de chunk acho que não vai precisar, mas qualquer coisa a gente ajusta. Então, como que a gente cria aqui esse botãozinho aqui? E aí, para isso, né, interessante você conhecer a documentação, né, do pacote Shine. Então, tem aí, ó, documentação do pacote Shine. Tem aqui, acho que reference, function reference. Aí vai ter aqui, ó, nas funções, né, do pacote Shine, né, várias opções, né, de você criar os chamados inputs, né. Então, acho que tem uma outra página aqui que ele já dá uma exibição dos principais inputs. Deixa eu ver se mostra aqui para ficar mais fácil de entender. Acho que Shiny Widgets. Se você pesquisar no Google essa expressão, ó, Widget Gallery, ele já mostra aqui cada input. Ó. Então eu quero criar esse input aqui desse tipo aqui. É um menu drop-down, né? Então qual que é a opção que eu vou utilizar? Vamos ver aqui, ó. Tem vários, né, como dá para perceber, mas vai ser essa daqui, ó, Select Box. Ó. Quando você clica, você pode selecionar opções. Ó. Então, o Shine ele facilita esse processo, né, de criar esse botãozinho, né, já te dá até o código, né, que você pode utilizar, né, não que você precisa utilizar. Aqui ele dá na sintaxe de somente Shine, né, mas aqui como eu vou utilizar o Shine com a Flex Dashboard, a gente vai fazer aqui algumas, vai ser um pouco diferente, né? Então, vou tirar essa função aí, ó, Select Input. Então, ó, deixa eu ver se eu tenho o pacote Shine instalado. Ó. Já tem instalado. Então, agora eu vou consultar a documentação. Deixa eu ver se é essa Select Input, ó, Select Input. Vou consultar a documentação dessa função aí para me relembrar, né, como fazer como criar, né, como usar essa função, né? E aí, reenfatizando, você não precisa decorar, né, o que cada função do R, porque são centenas, milhares, né, de funções, o que cada uma delas faz. Você tem as documentações, né, justamente para ver, né, como cada uma funciona quando você precisar utilizar elas, certo? Então essa função tem esses argumentos e aqui está a documentação da função, né? E aí você vai ler essa documentação para poder utilizar corretamente a função. Então vamos lá, vamos criar esse botão Shine. Eu gosto de declarar os nomes dos pacotes, tá? Então eu coloco ali o nome da função e aí eu vou começar a utilizar os argumentos dela. Então o primeiro argumento é input ID. Então você tem que dar aqui nesse argumento aí qual que é uma identificação, né, desse botãozinho aqui que vai diferenciar esse botãozinho aqui desse outro botãozinho aqui e também desse outro botãozinho aqui. Então, para isso que serve. Input ID, vou chamar aqui de indicador, que é o que já está ali, indicador. Próximo argumento, label, ou seja, quais são os textos, né, que eu vou exibir aqui nesse menu drop-down. Então, quais são os textos que eu vou exibir? Label vai ser dados, na verdade, unique, dados, variable. E aqui que esse código faz, né, é criar um vetor textual com os nomes, né, dos indicadores. Então, já está aqui pronto. Então, esses textos aí vão ser exibidos ali quando o usuário acessar a dashboard. Choices vai ser uma lista de valores, né, que ao clicar, né, no label, por exemplo, GPM, né, vai selecionar um valor. E que valor é esse? Nesse caso aqui vai ser o próprio texto, né, correspondente a essa variável, né. Então a gente vai colocar igual ao que a gente colocou no argumento label. Mas você poderia colocar uma codificação, né. Então, por exemplo, o label IGPM tem código número 2, o label IPCA tem código número 1.
E aí você utiliza esse código, né, para fazer um outro procedimento a seguir. Aqui não, acho que não vai ser necessário. Então, choices, unique, e aí os nomes das variáveis ali. Ó. Então, ele está dizendo lista, mas acho que dá para passar um vetor, né, que é o que está aqui. Próximos argumentos, ó, selected, vou colocar IPCA, selected, colocar IPCA, pode digitar diretamente IPCA, tá, mas caso dê um problema aqui nos dados, né, e de repente o IPCA suma ali dos dados, né, da tabela de dados, né, aí já vai dar problema, né, então colocar a primeira posição do vetor. Multiple, colocar igual a false, porque eu não quero que o usuário possa selecionar, dar um atualizar aqui, eu não quero que o usuário possa selecionar mais de um indicador ao mesmo tempo. Então, ó, só dá para selecionar um ao mesmo por vez, né? Porque a dashboard, né, o código da dashboard está especificado para funcionar dessa forma. Então, multiple igual a false. Select size, width e size, né? A princípio, acho que a gente não vai precisar utilizar. Então, ó, criei aí primeiro input. Então, eu vou dar um Ctrl Shift K, ou clico aí no Canit para observar o resultado. Ó, text to be written must be length 1 character vector. Deu algum probleminha ali, algum argumento que eu passei provavelmente incorreto. Deixa eu ver se é isso. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Ó. Então, ó, select input. Aí o segundo... na verdade esse label aqui é o texto, né, que fica aqui em cima, né? Eu me enganei. Ó. É esse texto aqui em cima, não é as opções, né? Os textos que são exibidos ali no menu drop-down. Então o label é isso daqui, é o título do botão, né? E os choice, né, são os valores aqui, propriamente disso, tá? Então eu me enganei. Então aqui, ó, na verdade a gente coloca indicador. Tira esse parênteses. Agora corrigido deve funcionar. Então é importante você ler aqui, ó. Eu li muito rapidamente, né, e acabei me enganando. Então, ó, display, mostrar o texto para o controle, né, para o botão, né, ou vazio, né, se você não quiser nenhum texto, nenhum título ali do botão. Então, ó, clicando no Canit, vamos observar se agora vai funcionar. Agora sim. Então, ó, indicador e aqui as opções. Ó. Aí você pode personalizar aqui, né? O Shine tem uma função aqui chamada strong, ó, para dar um negrito no texto, ó. Então, ó, já fica um pouco mais diferenciado. Ó. E aí já fica mais com a cara que a gente definiu aqui. Certo? Então, o primeiro botão aí, definir. Agora, vamos já criar um gráfico aqui para perceber, né, para ver, né, como que as coisas vão funcionar. E depois a gente cria algum outro botão aqui para dar um incremento adicional. Então vamos criar aqui o gráfico, né, que vai permitir o usuário selecionar, né, vai exibir uma série temporal aqui desses indicadores e vai permitir o usuário selecionar no gráfico, né, uma das séries. Então como que a gente vai fazer isso? Vou colocar aqui, ó, botão da sidebar referente aos indicadores do gráfico. É só colocar aqui esse texto, ó, bem rapidamente, informativo, né? Então tem aí botão, agora vamos criar o gráfico, né? Então o gráfico vai aparecer na segunda coluna ali, né, que essa coluna do lado, né, aqui. Essa grande espaço aqui, né, branco, que está em branco ainda, né, a gente vai colocar esse gráfico aí.
Então, como que funciona? No Shine, né? Vou colocar aqui, renderizar gráfico. Criar e renderizar gráfico. No Shine, a gente tem essa questão de programação reativa, né? Então, é específico do Shine, né? Geralmente, quando a gente cria um script de análise de dados, né? A gente escreve um código sequencial, ou seja, a gente importa o dado, aplica um tratamento, faz algum outro procedimento, estima um modelo, por exemplo, né? E lá no final cria um gráfico, por exemplo. Então é um código sequencial, né? Que tradicionalmente é o que a gente faz. Mas no Shine, isso não necessariamente, né? A gente precisa fazer as coisas de maneira sequencial. Então no Shine a gente pode determinar que as coisas funcionem, né, de forma dinâmica. Isso no sentido de você, deixa eu mostrar aqui, renderizar a dashboard, como que tá aqui apresentado na tela, né? E aí quando você clica num botão aqui, você dispara uma ação. E essa ação ela vai movimentar, né, vai acionar um trecho de código específico, não necessariamente rodar tudo desde o começo. Então é assim que, mais ou menos, né, dando uma explicação bem por cima, funciona o Shine. Então, deixa eu voltar aqui. Voltando aqui, vamos criar esse gráfico. Então, como que funcionam os gráficos no Shine? A gente vai ter lá uma família de funções chamada render, onde você pode colocar tabelas, gráficos, textos, diversas opções, né, de maneira dinâmica, de maneira interativa, que vão se comunicar, né, com os botões que você cria. Então você cria o botão, quando o usuário clicar no botão, vai atualizar, vai mudar, né, o gráfico correspondente que está conectado, né, com esse botão. Então, para fazer isso, no caso de gráficos, né, a gente utiliza a função renderPlot. E aí, é interessante também, né, você dar uma olhada nas documentações, né, para você entender como que funciona. Então, aqui no renderPlot, a gente costuma, deixa eu abrir aqui um contexto, né, que é chamado aqui no R, né, para colocar aqui várias expressões, né, em várias linhas. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é requisitar que o usuário, né, selecione aqui alguma das opções do menu, né, para renderizar o gráfico. Isso para dashboard, né, ela já disparar, né, um gráfico para ele, e quando ele estiver mexendo aqui na dashboard, né, ele não consiga mudar nada sem antes ele clicar aqui em alguma coisa. Então é um requisito que eu vou fazer para o usuário. Então como que a gente faz isso? Utiliza aqui a função, salvo engano é rec. Deixa eu mostrar aqui a argumentação, ó. Então eu vou verificar que um determinado valor, né, que eu passo para essa função, né, seja determinado, né, seja acionado pelo usuário para a ação, né, que quando ele clica no botão seja disparada lá no gráfico. Então, ó, ele dá exemplos de uso aqui, ó, de como você vai expressar, né, essa função dentro de uma função renderizador, no caso aqui renderPlot, ó, e por assim em diante, certo? Então, vamos lá. Então, qual que é a expressão, né, que eu utilizo para conectar o gráfico, né, com o botão? Para fazer essa conexão, você utiliza é como se fosse uma lista, né, que o Shine cria automaticamente, que tem o nome de input. Ela não está criada, né, no environment aqui do local, né, e também não vai ficar aparente, né, não vai ficar necessariamente visível, né. Você clica aqui no Canit, por exemplo. É uma lista oculta, né, vamos dizer assim, do Shine, que é criada automaticamente. Você chama esse objeto aí, essa lista,
e passa o nome do indicador, né, o ID do indicador do botão, na verdade, né, do input que você definiu. Nesse caso que eu defini como indicador esse input aí. Então, coloco input, cifrão, e eu quero o input com o nome indicador. Então, vou acessar dessa lista, né, esse elemento que eu estou nomeando aqui de indicador, certo? Então, estou requisitando que esse botão aí ele seja selecionado, né, alguma opção. Por padrão já está selecionada a primeira posição do vetor ali, para o gráfico, né, ser renderizado, certo? E aí depois disso você pode colocar aqui código, né, de R. Então vou utilizar aqui como exemplo. Deixa eu só especificar aqui o Shine, que a gente esqueceu de determinar que a gente vai carregar aqui. Então vou utilizar aqui como exemplo outro pacote que é o ggplot2 para criar o gráfico ali. ggplot2, acho que não está carregado, ó. Então vou dar um install. Aqui ele já me deu a opção, ó, clicar no botão já vai instalar para mim. Então, ó, para criar o nosso gráfico, vamos fazer um gráfico bem simples aqui, só para ver como que funciona. A gente vai fazer o seguinte: a gente tem o objeto dados e quando o usuário clicar ali no botão, né, por exemplo, selecionar aqui IPCA, eu tenho que pegar desse objeto dados os dados referentes a esse indicador. Então, como que vamos fazer isso? Para isso, eu vou precisar library do pacote Magritter, do pacote dplyr. Já estão só o dplyr que não está instalado ainda. Vou precisar, aí já instalou tudo, ó. Vou precisar de vou criar aqui um objeto auxiliar, ó, com vou chamar aqui indicador selecionado. E aí eu vou atribuir esse objeto aqui a opção, né, a choice, né, que ele escolheu lá. Então isso vai ser salvo nesse objeto aqui, e eu vou salvar aqui dentro do renderplot nesse objeto aqui para ficar mais fácil, para a gente ler aqui o código mais fácil. Eu vou pegar a minha tabela de dados, vou utilizar o pipe, fazer operações na sequência e vou fazer aqui um filtro nessa tabela de dados. Então, dplyr, filter, eu quero da coluna variable tudo que for igual a indicador selecionado, certo? E aí, dessa coluna aí, desse resultado desse filtro aí, a gente consegue começar a criar o nosso gráfico. Então, como que vamos fazer? Chamar mais um pipe e vou chamar já diretamente o ggplot2 só para fazer um teste bem rápido aqui. Então, ggplot2, primeira camada, depois vou especificar os eixos. Então x vai ser a date, que é a coluna de datas, é um gráfico de série temporal, né? E y vai ser igual a coluna dos valores, que é MOM. E aí vou criar um gráfico de linha. ggplot2, g1 line, para criar um gráfico de linha, vou colocar aqui uma espessura da linha igual a 1, certo? Então agora vamos clicar aqui no Canit para ver se está tudo certo. E aí se der erro, né, não precisa se desesperar, ó, como está aqui, ó, deu um erro, ó, there's no package called ggplot2, né? Então eu digitei errado, ó. Então isso é comum, ó. Cadê? Aqui, ó, digitei errado, ó. Então não precisa se desesperar, só ler a mensagem de erro e procurar, né, a solução. Nesse caso ali é só apagar um caractere. Então tá aqui, ó. Tem aqui o nosso gráfico, né, bem simplão. Tem aqui o botão, ó. Então ó, vamos testar se está funcionando. Então quando eu clico aqui no botão, abriu as opções,
vou selecionar aqui GPM. Ó, mudou, né, nosso gráfico aqui. Então a dinâmica, né, que eu comentei, né, tá funcionando aqui. Então beleza, tá, tá conforme esperado. Vamos testar as outras opções, ó. Então tá tudo, ó, funcionando. Então só vamos personalizar mais aqui o gráfico, né, para ficar mais bonitinho. E também corrigir aqui, ó, esse texto aqui que tá tudo junto, ó. Dados FGV e IBGE, e já tem elaboração na sequência. Aí eu vou colocar aqui uma quebra de linha, ó. Então BR, ó. Isso daqui é uma tag, né, de HTML para fazer uma quebra de linha, ó. Então Ctrl Shift K. Tá aqui, ó, quebra de linha criada, certo? Agora vamos personalizar mais esse gráfico aí. Vamos personalizar esse eixo Y, esse eixo de datas, né? E definir algumas cores. Deixa eu ver aqui qual cor que eu usei. Eu gosto de utilizar códigos personalizados, né, de cor, então eu vou utilizar esse código aqui, ó. Vou voltar. Quando vocês colocam um código de cor, né, no Google, né, ele vai te dar a cor que se refere nesse código hexadecimal, né. Então você pode brincar aqui no Google, né, selecionar outra cor que você quiser, ó. Ele te dá o código aqui e você utiliza esse código aí lá no R. Então aqui no argumento color, vou colocar essa cor aí, gplot2 scale y continuous, para personalizar ali o eixo x, o eixo y, na verdade, né? Então no argumento breaks eu vou utilizar o pacote, uma função lá do pacote scales, e aí já vamos colocar aqui para carregar ele, né? Eu quero aqui, o que eu quero fazer, né, é colocar mais breaks, né, mais valores aqui nesse eixo, né, para não ficar tão espaçado, né? Então eu vou colocar aqui, ó, tem várias funções, ó, então breaks, colocar extended, e aí n, quantos breaks que eu quero colocar, vou colocar 8. 8. E aí no argumento labels, eu vou colocar ali que eu quero não colocar somente o valor, né, o número, né, eu vou colocar o número, vírgula, uma casa decimal e aí percentual. Como são valores percentuais, né, o usuário já vai ler diretamente a informação de maneira mais fácil, né? Então o scales, e aí vai ter uma outra família de funções que é label, né? Então vai ter aqui label number, e eu quero accuracy 0.01, acho que ponto 1 para exibir uma casa decimal, prefixo, sufixo, eu quero sufixo, né, com o percentual, big mark eu quero ponto para deixar no formato português, né, decimal mark é a vírgula. Vou passar isso aqui para várias linhas para ficar mais fácil de ler. E acho que só isso. Talvez vai precisar arredondar, mas vamos testar como está assim. Então, clicando no Canit, vamos ver o resultado. Ó. Tá do jeito que a gente mencionou. Então, o número, vírgula, uma casa decimal e percentual. Então, beleza. Agora vamos para o eixo X. Então, mais gplot2 scale x underline date. Vamos ver se a gente carregou aqui o scale. Isso está carregado. E agora fazer basicamente os mesmos procedimentos, né? Só que pro eixo X aqui. Deixa eu ver como é que eu coloquei na dashboard original. Eu só coloquei mais breaks, só não personalizei o formato propriamente dito. Então, então vamos colocar mais breaks aqui, ó. Então breaks scales
breaks. E aí, como é um eixo de datas, né, vai ter uma função específica aqui, ó, que é breaks pretty, salvo engano. Deixa eu ver se é essa mesma. Aí tu pode consultar a documentação. Ó, formatar os breaks de datas. Ó. É essa daí mesmo. Então tu vai colocar aqui o argumento n. Na verdade não vai ser essa daqui porque não dá para determinar um valor fixo. Deixa eu ver aqui qual outro que dá pra gente utilizar. Width. Acho que essa daqui a gente define um intervalo fixo, né, de valores. Então, ó, width, eu posso dizer ali que eu quero um break a cada um mês ou um ano, né, por assim em diante. Vou utilizar essa daí. Então, width, vou colocar ali, deixa eu ver como é que eu coloquei na original aqui, de 2 em 2 anos. Ó. Então, 2 years. Então, beleza. Vamos ver o resultado. E aí tá aqui, ó. Ele colocou de 2 em 2 anos, só que aqui colocou no formato americano. Né? Então vamos ter que só mudar aqui a formatação da data propriamente dita, né? Que é no argumento aqui labels. Então scales, label, date. E aí tu coloca aqui nesse argumento format percentual y maiúsculo para deixar somente o ano. Ctrl Shift K, vamos ver o resultado aqui. E agora sim, está no formato que eu quero. Então, 2 em 2 anos, o ano ali da observação. E agora vamos aumentar essas fontes, né, porque está bem pequeno, né, de visualizar aqui. Colocar título, né, e tudo mais. Colocar um tema para esse gráfico. Opa. E por assim em diante. Ó. Então, questão mais de estética, né, do gráfico. Né, você pode ir definindo. Então, mais. Vou colocar aqui ggplot2. Labs, então title é igual a deixa eu ver como que eu coloquei, ó. Então tem o título, né, o nome do indicador e aí uma continuação aqui. Como que a gente faz isso, ó? Vou utilizar aqui paste zero e aí eu vou concatenar dois textos, né? Vou concatenar o valor salvo aqui no indicador selecionado. E aí eu vou colocar também, ó, em negrito. Ó. Em negrito o nome do indicador, para ficar bem destacado, né? E aí componentes da série, né? O restante da informação. Então, como que a gente faz negrito somente uma parte do texto no ggplot2? Coloca aspas, asterisco, asterisco, fecha aspas, vírgula, indicador selecionado, vírgula, abre aspas, asterisco, asterisco. Ou seja, a palavra ali, por exemplo, IPCA, envolto de asterisco, 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 vai dizer, né, sintaxe, né, de Markdown, que eu quero essa palavra aí em negrito. E aí no paste0, né, ele vai juntar tudo isso, né, em uma única string. Né? Então, quando você roda isso aqui no console, ó, deixa eu só colocar aqui um valor selecionado. Por exemplo, IPCA. Quando você roda esse paste0 no console, ó, ele junta tudo, ó, vai se transformar nisso daí, certo? Então tá aí coloca 2 pontos, espaço e o restante, né, do texto ali, componentes da série. Componentes da série. Então esse daí é o nosso título. Subtítulo, acho que eu não coloquei, ó. Colocar ali só a parte de percentual ao mês para deixar bem informado. Outro pode colocar, né, no eixo X, no eixo Y ali essa informação, né? No eixo Y eu vou deixar ali em nulo, no eixo X também, sem nenhum título, né? No caption vou colocar ali a fonte dos dados, ou então dados em negrito, FGV /IBGE.
Eu vou colocar aqui elaboração em negrito, Fernando da Silva. E aí, beleza. Já tem aí as informações textuais do gráfico. Agora é só definir o tema, né? Então, ggplot2. Colocar aqui um tema que eu costumo usar, que é o theme-light. Eu vou dar um canit aqui para observar o resultado. E aí algumas coisas não vão funcionar ali, né? Porque a gente precisa fazer mais uns detalhezinhos, ó. Então, ó, já tem uma nova interface aqui, né? Vamos dizer assim, do gráfico, né? Com as personalizações que a gente fez, né? Mas aqui aqueles asteriscos, né, que eu falei, né, não funcionaram. Então, por que não funcionar? Não funcionar porque temos que fazer mais algumas coisinhas aqui, ó. Então, mais ggplot2 theme para personalizar esses elementos textuais, né, do tema. Então, ó, plot.title, eu vou utilizar um pacote chamado ggtext. Acho que não está instalado. Não está instalado. Então, vou colocar aqui já direto library ggtext. Vou ter que instalar por aqui mesmo. Install ggtext. Salvo engano, na versão mais atual aqui do ggtext, pode ser que não dê um problema aqui. Vamos ter que testar. Então ele tem essa função aqui, ó, element markdown. E aí tu consegue colocar aqui um size, que nem tem element text, né, no ggplot2, para o texto, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, 20. E aí já vamos clicar aqui no canto só para vocês verem aqui se vai, vamos ver se vai funcionar. Então tá aqui, olha, aumentou a fonte, né? Só que o texto, né, em negrito aqui, referente ao IPCA, ele não deixou, né, em negrito, né? Deixou tudo com a mesma, tudo fonte normal, né? Então essa era a questão que eu comentei que não, talvez nessa versão mais recente do ggtext, né, não, pode ser que não funcionaria e não funcionou mesmo. Então isso é um problema que eu acho que tem até GitHub, ggtext, tem até no repository, né, do ggtext, desse pacote ggtext, né, tem aqui um report, né, disso não está funcionando, né. Deve estar em algum lugar aqui, mas isso é decorrente, né, da última atualização de R, né, que aconteceu, que é a partir da 4.2.0, né, alguns pacotes, né, alguns recursos deixaram de funcionar. Então, infelizmente, esses negritos aqui que eu queria mostrar não vai funcionar. Então, vou deixar isso aqui de lado. Vamos deixar da forma mais básica mesmo. Mas aqui na dashboard, né, como vocês podem ver, tá funcionando porque eu estou utilizando algumas versões dessas bibliotecas, né, fixas, né, e anteriores, né, onde funcionava, certo? Então, só para vocês saberem, vou apagar aqui esses asteriscos. A gente poderia resolver, né, fixando versão de pacote, né, mas ia demandar muito tempo. Então, eu vou deixar esse título com um tamanho maior, colocar ali plot.subtitle. Aqui a gente nem vai precisar utilizar o ggtext, tá? ggplot2. Vamos utilizar aqui as funções do ggplot2 mesmo, tá? Então vou apagar aqui, ó, ggtext, não vamos precisar. E aí eu vou botar aqui os tamanhos de título, né, de subtítulo, ó, vou colocar aqui o título todo em negrito, você consegue definir isso. Vou colocar aqui o subtítulo, plot.caption, colocar aqui um tamanho menor, axis.text, também um tamanho de fonte aí, 14, em negrito, face, bold, e acho que é isso.
Vamos ver como está o resultado. Ctrl Shift K. E aí está aqui, agora já está mais visualmente agradável, né, aos olhos. Então tem aqui o IPCA, a série observada, né, o último valor aqui um outlier, né, foi uma deflação. E aí você consegue selecionar aqui os indicadores, né, que você quer, certo? Então a lógica é essa. E aí você consegue personalizar, né, várias outras coisas, agregar aqui outros botões, né, como eu fiz aqui na dashboard completa, né? Você consegue adicionar várias outras coisas. Eu mostrei somente aqui essa primeira parte aqui e um único gráfico, né? Mas você consegue ir muito mais adiante, né? Como está apresentado aqui, mudar as cores, né? E tudo mais. Aqui a gente fez um exemplo bem mínimo, né? Só para dar intuição, né, de como você pode trabalhar e desenvolver e chegar num resultado mais interessante, que é esse exemplo simples aqui, certo? E aí para saber mais, né, se você ficar com dúvida, você pode consultar os cursos aí da análise macro. Tem vários cursos onde a gente trabalha, né, com dashboards. Tem o curso de dashboards, né, e tem os cursos de conjuntura, né, se você quiser saber de análise de conjuntura. Tem tudo aí no analisemacro.com.br, né? Então qualquer informação que você quiser, se você já for aluno, né, ou se não for, você consegue encontrar aqui, certo? Então espero que tenha ficado tudo claro. Se ficar alguma dúvida, né, comente aí. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.